aqui, não vou falar do Lula, mas o Jamil Chad esses dias publicou uma nota até interessante, animadora. Extrema-direita global se articula para minar a agenda diplomática mundial. Movimentos da extrema-direita mundiais articulam a aproximação para minar a agenda diplomática globais, desmontando ou pelo menos enfraquecendo de maneira importante acordos adotados por governo nos últimos anos. O foco é neutralizar a Agenda 2030. Vocês conhecem, né? Aí, olha como o Jamil é descarado. Ah, Jamil descarado. A Agenda 2030, segundo o Jamil, é um plano de ação capitaneado pela ONU que tem como meta criar um sistema de desenvolvimento sustentável. Em 2015, governos de todo o mundo estabeleceram 17 objetivos a serem trabalhados até o ano de 2030, incluindo a erradicação da pobreza extrema, transformação da produção, igualdade de gênero, uso adequado de recursos naturais, garantia da educação, fortalecimento dos direitos humanos. Ele coloca em termos, nossa, olha como essa agenda é boa, e a extrema-direita é contra. A extrema-direita não quer ver a erradicação da pobreza, eles não gostam de pobres, eles querem a fome se alastre pelo mundo. É esse Jamil Chad. Mas vocês que já estão um pouco calejados, quando fala de igualdade de gênero, tá ligado, né? Uso adequado de recursos naturais, controle, né? Vamos aqui controlar a emissão de carbono, né? Uso, controle de petróleo. Tô ligado na de vocês. O plano passou a ser o principal eixo dos esforços internacionais de desenvolvimento na esperança de dar um salto qualitativo inédito para o planeta até o final da década. É, Jamil, é sim. Desmontar o pacote, porém, passou uma das principais bandeiras da extrema-direita, sob o argumento de que se trata de um plano globalista para minar soberanias nacionais, destruir famílias e permitir a invasão migratória que abalaria o mundo cristão. Nos últimos meses, uma ofensiva de desinformação nesse sentido ganhou força, inclusive falando do Fica em Casa. Teoria da conspiração, os difusores da mentira sugerem que o Fica em Casa, segundo Jamil, não existiu. Eu não acho que o pessoal falou isso. Eu acho que o pessoal falou que seria um instrumento para que a agenda pudesse ser implementada. Você já viu isso na internet? O pessoal falando, olha como no Fica em Casa várias agendas avançaram, mas tudo mentira segundo o Jamil. Não faltam ainda postagens que alegam que o fluxo migratório ao sul da Itália nada mais é do que um suposto eixo da Agenda 2030, camuflado de redução da desigualdade. A meta de educação de qualidade passou a ser acusada pela extrema-direita de ser um instrumento para doutrinar. Não tem doutrinação não. Enquanto a igualdade de gênero foi anunciada como uma suposta forma de promover a destruição das famílias. Nos últimos anos, líderes de diferentes partidos de ultradireita começaram a incorporar essa narrativa em seus discursos. Em 2021, por exemplo, no discurso do Parlamento Espanhol, a deputada Madalena Nevada del Campo, do partido Vox, alegou que o globalismo, ou Agenda 2030, não apenas não interessa aos patriotas, mas também destrói a soberania das nações. Aspas. Trata-se de uma agenda que quer destruir tudo o que dá a um homem sua identidade e destino, a família, a nação e a transcendência. E o desmonte começa a ser implementado. Na semana passada, porém, esse desmonte deixou de ser apenas uma narrativa e passou a ser implementado. Ao retornar para a Argentina, depois de ir aos comícios da extrema-direita na Europa, o Milei apagou de todo o seu programa de política externa as referências ao papel do país nos compromissos assumidos em 2015 sobre a Agenda 2030. Tô surpreso positivamente com o Milei, viu? Uma circular ainda ordenou que todas as embaixadas e missões argentinas pelo mundo se distanciem de eventos, seminários, debates e negociações que tenham a Agenda 2030 como foco. Será que Pô, eu não sei, né? A direita... Ó, o Felipe Dávila, que veio com o papo aí da direita sensata e falou que não tinha espaço para a direita chucra, ele falou que uma das agendas que unia a direita sensata era o avanço de uma economia de baixo carbono. Ele falou isso, né? Então eu acho que a direita sensata, ela não é contra a Agenda 2030. Tem um pra mim, só os chucros. Na Argentina, as recentes medidas propostas e adotadas correm o risco de prejudicar a proteção dos direitos humanos, disse o alto comissário da ONU, né? A ONU tá sempre contra, nunca vi. Peço às autoridades que colocam os direitos humanos no centro das suas políticas para construir uma sociedade mais coesa e inclusiva.
Ainda assim, o fato chamou a atenção de Itamaraty e de chancelarias de outros países, que passaram a entender que a conexão entre os movimentos de extrema-direita não se limita apenas a subirem palanques de forma a mostrar apoio mútuo. Começa a existir coordenação e pressão, inclusive, para que medidas diplomáticas de países governados pelos ultraconservadores sejam modificadas, estima um negociador brasileiro. A passagem ao ato por parte da Argentina ampliou a preocupação por parte do governo brasileiro em relação ao comportamento da extrema-direita e sua capacidade de congelar a agenda internacional. O que ocorreu na Argentina, segundo experientes embaixadores, pode ser apenas o começo de um processo maior. Lula aproveitou a reunião do G7 para conversar com Macron, com Olaf, o Scholz lá da Alemanha, sobre a necessidade de se construir algo mais sólido numa espécie de fronte democrático. Não há ainda um acordo sobre como isso poderia acontecer, né? Mas uma das ideias seria uma conferência internacional no segundo semestre às margens da Assembleia Geral da ONU. E aí, para terminar com essa daqui, o PSO fez uma análise sobre a direita na França, que eu acho que é bem aplicável ao Brasil. Os caras estão falando o seguinte, ó. A extrema-direita na Europa defende menos a destruição da economia, por isso cresce. Rui comenta. Pode parecer estranho, mas a extrema-direita tem uma posição de defesa da economia popular. Olha o termo que ele está utilizando, economia popular. O cidadão pensa, o Macron está, né, meu Deus, colocando todo mundo para passar fome. E a extrema-direita fala que vai melhorar a situação. Ninguém vai votar no Macron porque ele defende, né, da diversidade. Se alguém está em ilusão de que a extrema-direita vai perder a eleição e acabar, está muito enganado. Ela tende a crescer em todos os lugares, na França, nos Estados Unidos, até no Brasil. A política dos grandes partidos da esquerda nacional é fazer uma frente com o Macron. Essa política só terá como resultado uma derrota total, a tal ponto que hoje, na França, a esquerda nem tenta fazer frente com o Macron, tal o repúdio da população ao Macron. Mas a esquerda da França insiste em procurar se aliar a esse setor da burguesia. A esquerda está lançando a nova Frente Popular, remetendo à Frente Popular de 36, que foi um desastre. Querem afirmar que vão enfrentar o fascismo. Mesmo papo do Brasil. Mas a NFP é uma frente com o Partido Socialista que é tão comprometido com a situação como o Macron. É o PT de lá. O Macron surgiu justamente porque o Partido Socialista e o Partido Republicano entraram na crise total. E assim surgiu a improvisação do chamado centro. A esquerda quer fazer a frente com o Partido Socialista que faliu há anos. É uma política autodestrutiva. A ideia de democracia contra o fascismo não tem sustentação na realidade. A democracia é o que faliu. Se apoiar a democracia é aderir a essa falência, é preciso apresentar uma alternativa, senão a esquerda irá afundar totalmente. O cenário que ele está escrevendo aqui é o mesmo cenário do Brasil. E no Brasil, a esquerda não vai apresentar uma alternativa. Olha os caminhos que estão levando a direita a crescer na Europa, nos Estados Unidos e em outros locais ao redor do mundo. Eles estão cada vez mais, talvez o termo seja até pragmático, eles estão falando de coisas e em termos que são bem acessíveis ao cidadão comum. Né? Eles falam de coisas, por exemplo, lá a população está bem fácil, pelo menos a questão de energia, né? Encareceu muito desde o conflito lá entre Rússia e Ucrânia. Então eles estão comentando sobre isso, como a agenda verde vai aumentando os preços. Coisas até similares estão acontecendo no Brasil, só para dar um exemplo. Só que lá eles estão realmente pensando nisso. Cara, o que a gente pode fazer para baratear o custo de vida, que está tudo muito caro, geração de empregos e, obviamente, mantendo todo o combate ideológico. E olha qual é o ponto que a esquerda está preocupada. Não é com a direita sensata, o Partido Republicano Europeu, que se juntou com o socialista do Macron. Não, cara. Extrema-direita é igualzinho no Brasil. Eu acho que a direita está bem unida. Você pega o próprio caso do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro conhece a galera da Europa. Você é um cara que com certeza pode fazer umas pontes interessantes pro Brasil. E não é pra ter nenhum tipo de ação internacional nem nada. Mas, cara, uma vez essa galera lá, poxa, o Brasil precisa de mercado consumidor. O Brasil precisa começar a fechar algumas parcerias nesse mundo que está se discutindo, friendshore, onshore. O Brasil tem que se mostrar que, cara, a gente é uma nação amiga. Vocês estão precisando do quê? Então vamos ver, vamos começar a resolver. Vamos começar a trabalhar, dialogar com essas nações para derrubar
todos esses acordos draconianos da União Europeia que colocam uma série de regras que no final do dia, né, trabalha 100% alinhado à direita sensata para colocar no Brasil para avançar todas essas regrinhas, né, de exportação, o rastreamento da cadeia para provar que o teu boi não bufa, ou se bufa, bufa pouco, que não tem emissão de carbono. Não, cara, vamos comprar e vender. Vamos voltar a fazer negócios. Negócios com foco em preço, qualidade, em termos reais, né? Indicadores qualitativos e quantitativos que faziam sentido até os anos 80, sei lá, nos 70. Vamos voltar, né? Back to the basic, de volta pro básico. A forma tá dando certo lá. Tem que ir avançando. Minha mãe veio aqui, trouxe um livro que um amigo meu mandou, fininho, relatório sobre as manufaturas. É uma análise do Alexander Hamilton. Vez ou outra eu falei com vocês. Na hora que eu peguei esse livro aqui pra ler, eu já fiquei empolgado. Não comecei a ler ainda. Eu vi aqui a tradução. Tá o Geraldo Luiz Lino, que eu sei quem é, e tá o Vitor Grunewald. Eu já comentei dele no dossiê desse cara. Eu falei, cara, eu não acredito. O cara que eu comentei no dossiê é o tradutor desse livro. O Vitor, ele foi processado pelo PT em 94 por ele ter exposto que o PT tinha vínculos com o Foro de São Paulo. Processado em 94, por isso. 94. Vocês estavam aí, todo mundo de boca aberta, tá 3 anos de idade. Tá todo mundo chorando que o Ayrton Senna nos deixou. E o cara tava sendo processado pelo PT porque mostrou os vínculos com o Foro de São Paulo. Precisamos dar um próximo passo, pô. Muito mais importante, a direita tá unida, gente. Muito mais importante que isso é começar a debater seriamente alguns temas, nos aprofundar para poder apresentar soluções, ver os debates que estão acontecendo em determinados locais e ver o que a gente pode fazer aqui. Eu fico vendo às vezes assim, principalmente no Twitter. Eu sei o que se passa no Twitter. Eu sou bom nisso.